Fala, gente, que alegria, estamos aqui, como combinado no nosso horário, com o nosso videocast, podcast aqui da classe Sacar. Para a gente é uma grande alegria, uma tarde onde nós iremos continuar compartilhando, né, aquilo que a gente tem feito aí nesses últimos dias. E, desde já, quero agradecer você que está aí do outro lado já nos escutando. E quero convidar você para compartilhar essa live, dar aquela força, dar aquela moral para a gente aqui, se inscrevendo no canal, dando o seu like, compartilhando no grupo da família, você que está almoçando, você que está assistindo essa live conosco agora e você que vai escutar essa live nos canais de streaming que estão disponíveis aqui no canal do YouTube e também nos canais de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Você pode escutar, reescutar, depois anotar tudo que é falado. Então, para a gente é uma grande alegria ter vocês, estar compartilhando com vocês essa tarde, onde temos um convidado especial, eu, Matheus Lapa, Fábio Souza e Martin Scott. Estamos aqui, vou colocá-los eles aqui para a gente, sem mais delongas, compartilhar aquilo que está nos nossos corações essa tarde. Vou colocar eles aqui na live. Bom, estamos aqui, Fábio Souza, Matheus Lapa, Martin Scott, sejam todos muito bem-vindos. E como eu disse, hoje a gente quer espremer a laranja, a gente quer saber de tudo que está na mente do nosso irmão Martin Scott. E já quero começar com a pergunta, né? E já introduzindo o assunto sobre o ministério do Martin Scott e sobre o contato dele com a igreja no Brasil, né? Hoje, quem vai nos traduzir é o Matheus. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aqui, o Matheus vai traduzir e vai traduzir o que ele está falando e o espírito daquele que ele está falando. Então, você pode falar aí, Matheus, por favor, apresentá-lo e traduzi-lo. So, Martin, Fernando asked you about your personal history with the prophetic and your relationship with the Brazilian church. Okay, two simple questions. I hope they're all as easy as that. Duas questões muito simples e eu espero que as respostas sejam tão simples quanto as perguntas. I came into the Pentecostal charismatic. It must be more than 50 years ago, 52 years ago. So when I came into that, I began to understand the gifts of the Spirit. But it probably wasn't until the early 80s that I really saw the prophetic beyond the general God's coming to bless you and very specific words of knowledge, etc. And that really got my attention. Então, provavelmente há 52 anos atrás eu tive contato com o carismático pentecostal, mas foi, na verdade, nos anos 80 que eu tive um contato com os dons do Espírito, além daquela simples questão de Deus vai vir se manifestar para abençoar vocês. E isso realmente tomou ou chamou a minha atenção. Yeah, and back then there was very little teaching, practical teaching on the prophetic. But I learned from various people in prophetic ministry, and every time I have interacted with people who are established in prophetic ministry, it has had an impact on my life. Your anointing goes up a level if you're willing to flow with them. You don't have to agree with everything, but if you can flow with them, it really does make an impact on you. Então, naquele tempo, era bem escasso de recursos no sentido do ensinamento profético. E ao passar dos anos, eu fui tendo contato com pessoas que foram causando um certo impacto na minha vida e gerando esses ensinamentos, né? E ele acaba dizendo que à medida que você, né, respeita essa unção, você cresce junto com ela, né? E você não precisa concordar com tudo que está sendo feito ou sendo dito, mas se você conseguir fluir com ela, é isso que vai gerar essa And in the early 90s, I wrote a kind of a guide to the prophetic, and I called it Prophecy in the Local Church. That was my focus.
how do we have prophecy within the church construct that will be a blessing, not controlling, but release people, and personal prophecy, how to interpret it. So that was my background then. Early 90s. Early 90s, right? Early 90s. Yeah. So, no início dos anos 90, eu escrevi um livro que acabou sendo um manual sobre profecia na igreja local. Porque o meu desejo e o meu foco estava em ver o surgimento da profecia que iria liberar, não controlar pessoas a partir desse contexto local. In 1990, I met a prophet from the United States, and he brought a new dimension. I remember I was part of a church leadership team, and he prophesied, not knowing any of this, for 2 hours, solid. And that brought a big impact to my own life. Em 1990, então, eu conheci um profeta americano que trouxe realmente um grande impacto na minha vida. E nesse momento eu era parte de uma liderança local. E ele veio até nós e profetizou por 2 horas direto, sem conhecer absolutamente nada do nosso contexto. E isso realmente trouxe um grande impacto sobre mim. And then I think in 1997, I was involved with a movement, had many meetings in London. A lot of people came to faith. It was a very strong, we might call it like a revival movement. And during that time, I realized that what we have to do is bring that dynamic, not just to churches, but to cities. Então, em 1997, nós estávamos experimentando em Londres o que nós poderíamos chamar de um certo despertar, o avivamento, por assim dizer. E foi nesse contexto que me veio a percepção de que nós devemos trazer isso não somente para igrejas locais, mas para as cidades. And that really shaped the next 10 to 12 years of my life. And it's into that context that Brazil fits. Então, foi a partir daquilo ali, aquela experiência de 97, moldou os próximos 10 ou 12 anos dele, e é dentro dessa experiência que o Brasil entra no cenário dele. And when you step out, you learn as much, or you probably learn more than you were actually teaching. You learn more yourself than what you're seeking to impart. Então, quando você sai, você acaba aprendendo muito mais do que propriamente dito quando você está ensinando. Você vai descobrir muito mais. So I began to understand that cities and nations have got a destiny. They've got a gift to fulfill. They have to play their part. And the first city I went to, I began to understand it was a city, in my language, I would call it a first city. Not the most important, but it has to pioneer new and fresh things. Então, a partir disso, eu comecei a perceber que cidades e nações também carregam destinos que precisam ser cumpridos, dons que precisam ser realizados, né? Então, nesse contexto, eu tive contato com uma primeira cidade e que eu chamo ela, né, de primeira cidade. É a primeira cidade não porque ela é mais importante, mas porque ela vai pioneirar, né? Ela vai ser uma pioneira para que outros possam também seguir esse caminho. And over the next few years, I spent 12 weeks in that city. Então, nos próximos anos, eu acabei passando 12 semanas naquela cidade. And the last week in that city, I remember well, because well, let me put it this way. I heard God say to me, you do not need to come back to this city, because now this city will speak what you have been speaking prophetically to it. Então, nessa primeira cidade, a última semana nessa primeira cidade, eu me lembro muito bem porque Deus falou comigo, você não vai mais precisar vir a essa cidade, porque essa cidade vai começar a falar profeticamente tudo que você falou a ela. And one of the key leaders who invited me on the penultimate evening of the last week was invited to the city council to hear their plans for the city.
Um dos líderes que me convidou na penúltima noite que eu estava lá, ele foi convidado para o conselho da cidade para ouvir da liderança da cidade os planos para os próximos tempos. So they had a document prepared, and they presented the document, and this is what he said. He said he could not believe it. He said there were whole phrases in the city's document that were exactly the same as had been prophesied to the city. E depois ele deu esse testemunho, né, de que ele não conseguia acreditar porque aquilo que estava dentro daquele documento apresentado, frases inteiras, foi o que o Martin profetizou nas outras semanas. And when you experience that, it changes your perspective. You realize that the prophetic is not just for people, it's not just for churches, it is for the world. And ultimately, it's not our responsibility to prophesy, it's our responsibility to help the city or the nation to speak its own destiny and future. Então, quando tu tens uma experiência dessa, tu muda a tua perspectiva em relação à própria questão do profético, porque você começa a perceber que o profético não está somente relacionado a pessoas e à igreja, os locais, mas também está relacionado com cidades e nações. E não é simplesmente você profetizar, mas está relacionado com você ajudá-las a ouvirem aquilo que elas precisam cumprir para o seu destino. Yeah. And it's into that context Brazil fits. I began to travel there, I think, about the year 2000, 2001, because I saw that Brazil really has a destiny and something has to be released from within the nation, not imposed on it, not even, dare I say it, simply adopted from elsewhere. But what is unique to this nation, with all its internal diversity, its gift to the world. So that's what drew me to Brazil. Então é dentro desse contexto que surge o Brasil ali no início dos anos 2000, porque eu comecei a perceber que o Brasil tem um dom que precisa ser liberado a partir do Brasil, não imposto de fora, nem mesmo adotado pelo Brasil, mas precisa ser gerado nessa multiculturalidade que existe do Brasil para o mundo. Yeah, and if I talk prophetically about Brazil, I believe there is a real strong prophetic movement. It's present already, but really that has to rise in the nation from within. And that's a provocation, it's a challenge. Se eu pudesse falar profeticamente sobre o Brasil, eu diria que existe um movimento profético que já existe no Brasil, mas que realmente precisa se levantar de dentro do país, né? E isso é tanto uma provocação quanto um grande desafio. And maybe in that context, I will share the headlines of a dream that I had maybe about 3 or 4 weeks ago, that I shared a few days ago with Fabio and Mateus. Então talvez eu vou compartilhar um sonho que eu tive algumas semanas atrás, que eu compartilhei com o Fábio e com o Mateus. So in the dream, I was present with people. Some I knew, some I didn't know. And they were discussing, here we are, 2024, what I could use the term, what protocols should we have for the prophetic? What's our aim? Where should we be aiming? What foundation should we be looking to lay for the future, for the prophetic ministry? Então, no sonho que eu tive, eu entrava num lugar onde tinha pessoas que eu conhecia, outras que eu não conhecia, e elas estavam conversando como quem fala, nós estamos aqui em 2024, e quais são os fundamentos, qual é o objetivo, o que nós estamos buscando em relação ao profético para os próximos anos. And into our gathering, or in the dream, into the gathering, came a gentleman who's actually passed away now, but a very well-known American prophet. And when he appeared in the dream, I looked at him, I thought, you're 40 years old. Então, nesse contexto do sonho, veio uma figura de um homem profético dos Estados Unidos, que já faleceu algum tempo atrás, mas quando eu olhei para ele, eu olhei e vi ele com 40 anos. So
He was actually 83 when he died. So if he was 40, it would be about 1970, 1971 or thereabouts. Então, ele morreu com 83 anos. Então, se ele estava com 40 anos no meu sonho, é como se ele estivesse em 1970 ou 1971. Now, 40 is a very significant number biblically. It's the number of a generation. He served his generation in his context. We and those in Brazil must serve God in their context and their generation. É claro que o 40 é um número muito simbólico e significativo dentro das Escrituras, representando toda uma geração. E esse homem serviu a sua geração dentro do seu tempo, assim como nós precisamos hoje servir a nossa geração dentro do nosso tempo. And also 1970 is more or less the birth of what we could call the prophetic movement in the United States. Então, em 1970 é o que nós poderíamos chamar do nascimento do movimento profético nos Estados Unidos. So he was a household name. He was very foundational in the foundations of the prophetic movement back in the 1970s. Ele era um homem, né, de casa dentro desse movimento, e ele fez parte desse conjunto de nascimento do movimento profético e tendo uma proeminência muito grande. And coming from the United States and the prophetic, that prophetic movement has rightly influenced the whole world. It's shaped part of my life. It's shaped many people in Brazil. E esse movimento, vindo desse movimento profético, certamente eles modelaram muito do que tem do profético hoje no mundo. Now, when he appeared, he never said anything. Sorry, Matheus. Sorry, I just had to finish. Yeah. Parte da minha vida e da minha vivência dentro do profético, inclusive. See. Sorry. And when he appeared, he never said anything. He never asked any questions, but he was very, very interested in what we were discussing. He wanted to know, what are we going to do with the prophetic in our generation? He had lived, he had passed away, but what were we going to do was what he was curious about. Então, no sonho, quando ele aparece, ele não traz nenhuma perspectiva, ele não faz nenhum comentário, ele não pergunta nada, mas a sua feição era de quem estava curioso com o que nós vamos fazer com o profético, o que será feito. Ele é um homem que já viveu, já morreu, né? Mas no sonho ele estava curioso com o que nós vamos fazer no profético. Yeah, and I could tell from his face and his curiosity that he also knew there were some things we had to do that they had not done back in the 1970s. And it had run out of steam, so we had got to lay fresh foundations, something different for our future. Então, pela sua face no sonho, eu consigo dizer que ele estava preocupado, de certa forma, com o que nós iríamos fazer, porque ele sabia que haviam coisas que precisavam ser removidas, coisas que saíram dos trilhos e coisas que nós precisamos consertar. Now, we have to learn from those who have gone before, and we honor those who have gone before, but they lived in their generation. We have got to pioneer something fresh. And I believe in Brazil, something fresh has to be pioneered, where you can't learn automatically from the United States, you can't learn from Europe, you also have to develop something that is indigenous. E eu estou certo de que nós precisamos pioneirar algo novo e fresco, não algo importado dos Estados Unidos ou da Europa, mas falando do Brasil, algo que nasce dentro do coração do Brasil, algo indígena, nativo, né, da terra brasileira. And that is a huge challenge, and it's a huge challenge for the prophetic. The nature of the prophetic is, if I quote from the book of Joshua, follow closely. This is the Ark of the Covenant crossing the Jordan. Follow closely behind, because you have not gone this way before. There's always
in new path that God wants to open up for us. Então esse é um grande desafio, né? E se eu estou citando corretamente o livro de Josué, né? Quando diz fiquem perto, falando da arca, né? E da passagem, fiquem perto porque esse é um caminho que vocês ainda não passaram. Então sempre existe esse novo caminho que precisa ser trilhado. And if you talk to anyone with prophetic ministry, they can give you stories of prophetic words that have been fulfilled, of people being impacted, of maybe churches or cities being impacted. But if you talk to them privately, they'll also tell you it was a hard journey. Because God has to press in on you personally if you're going to do something publicly. Então, se você perguntar para pessoas dentro do movimento profético como que foi essa jornada, muitas delas vão falar, né, das transformações que aconteceram, do impacto que foi causado. Mas se você falar com elas pessoalmente, particularmente, elas vão contar de como foi essa jornada, como foi difícil essa jornada, porque antes de Deus fazer aqui fora, ele precisa gerar aqui dentro primeiro. I like the prophet Jeremiah in scripture. Eu gosto do profeta Jeremias na Bíblia. And but he did not have an easy time. And you find that he pushes beyond where even other prophets have gone before. Ele nunca teve um tempo fácil na Bíblia, né? E a gente percebe que ele é levado além do que muitos profetas foram na Escritura. Of course, we know the scripture, pray for the peace of Jerusalem. É claro que nós conhecemos a Escritura, ore pela paz em Jerusalém. He begins to say, pray for the shalom of Babylon. Ele também orou, ele também disse, ore pela shalom, pela paz da Babilônia. You don't get there overnight. You don't get there through just a little vision. You get there through the pain that he lived through to realize that God's purposes are beyond the vision that most people have. They're much bigger. And because of that, there's a bigger burden we have to carry, a bigger price we have to pay. Ele não chegou a essa conclusão do dia para a noite. Ele chegou nesse lugar pelas coisas que ele vivenciou, pelas experiências que ele teve, e perceber que Deus está além dos nossos limites do conhecimento. Mas para isso existe esse peso que nós precisamos carregar, esse fardo que precisa ser colocado sobre nós. Now, I know I said you've asked me a simple question and I've talked forever. I'll go one step further, then I will pause. Eu sei que você me fez perguntas simples, Fernando, e eu estou falando para sempre, mas eu vou dar mais um ponto e a gente já volta para as perguntas. I think that we all have a framework that we try to work within. And for me, when I look to the future, I don't know how long I have, but I know that I'm focused on the next 16 years through to roughly 2040. Since 2020, I have a 20-year cycle I've been looking at. Todos nós trabalhamos e agimos dentro de um framework, dentro de uma estrutura de visão e de pensamento, e nós trabalhamos a partir disso, né? Hoje eu estou concentrado em olhar para os próximos 16 anos. Na verdade, isso começou há 4 anos atrás, num ciclo de 20 anos, né? Ou seja, até 2040 é o que eu me concentro hoje. And many prophets, as they looked at 2020, said, because 2020 vision is the year where God wants to give us clear vision. E muitos profetas no ano de 2020 falaram que Deus estava querendo trazer uma visão clara para isso. And I was sitting with somebody the other day who said, I don't think much vision came. And I was really surprised. I said, I think 2020 was one of the most visible years we've ever lived through. Eu estava sentado com alguém num dia desses
que a pessoa falou, eu não acho que a visão veio em 2020. E eu fiquei muito surpreso. E aí o Martin respondeu à pessoa, eu acho que 2020 foi o ano de maior visão que nós tivemos. See, many times we prophesy, but we don't understand the package that the prophecy is going to be fulfilled within. Muitas vezes nós profetizamos e nós acabamos por não entender o contexto que a profecia vai se cumprir. So, for example, in Scripture, Peter says, "You are the Christ." Jesus then says, "Now I will go to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered up, crucified, third day he will rise." If I call it prophecy, you're the Christ, and the package, the crucifixion, was not what Peter expected. Então, nós olhamos para a Escritura e nós vemos Pedro falando, você é o Cristo. E aí Jesus então diz, então o Filho do Homem vai ter que ir para Jerusalém, padecer nas mãos das autoridades, morrer sendo crucificado e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro se opõe a isso. Se nós podemos chamar a revelação de Pedro de profecia, nós entendemos que Pedro não entendeu o contexto da afirmação do que ele estava afirmando. See, I'm sitting here in an apartment in Spain that we bought 10 years ago. Eu estou sentado aqui no apartamento que nós compramos na Espanha há 10 anos atrás. And I woke very early one morning as we were looking at apartments. And I said to Gail, Gail, when she woke, I said, Gail, we're going to see 3 apartments. And the first offer will be refused. The second offer will be refused, but we will get the third one. Então, eu estava sentado e pensando quando o Gayle acordou. E eu falei, Gayle, nós vamos ver 3 apartamentos. E as 2 primeiras ofertas vão ser recusadas. E nós vamos comprar a terceira. And God says it will be a grace package. E Deus disse, vai ser um pacote de graça. And each offer we make will have to be bigger than the one before. E cada oferta que vocês derem, né, no imóvel tem que ser maior do que a que antecedeu. You see, if you prophesy to somebody about a grace package, they expect it will cost less and less and less. Veja, se você profetizar a alguém um pacote de graça, ele vai pensar automaticamente que ele vai pagar menos e menos e menos. Because we have a thinking what the package will look like. Porque a gente tem uma ideia sobre como esse pacote vai se parecer. But I realized that day God was saying, the more you empty your pocket, the more I can fill it. E eu entendi Deus falando para mim naquele dia que quanto mais eu esvazio os meus bolsos, mais Deus pode enchê-los. So for me, 2020 marked something incredible. Never in our history, never in the history of the world has a large part of the population walked around with a mask over their face. Então eu acho que 2020 foi um marco na história da humanidade, porque nunca antes na história, dentro da população mundial, a maioria andou com uma máscara na cara dela. Yeah, when so many things came to a stop. Public meetings stopped, this stopped, that stopped, everything stopped. Além de que muitas coisas vieram a parar, a fechar, né? Encontros públicos pararam, outras situações pararam, nós perdemos a normalidade da vida que nós tínhamos antes. 2020, the year of vision, but it's not what people expected. 2020 foi um ano de visão, mas não da visão que as pessoas estavam esperando. But Jesus said, those who have eyes, let them see. Jesus disse, aqueles que têm olhos, deixem eles ver. So I do believe 2020 marks something. The past has gone. The pattern for the future will be very different. And I believe we're in a 20-year cycle to 2040 for us to understand the implications of it. It's got major implications for the world. But if the church, and therefore the prophetic, cannot pioneer and see it,
beforehand and live it out, there isn't any hope of the world coming into it. Então 2020 marca esse fim de como as coisas deveriam ser. E esse novo começo de algo que deve ser pioneirado, né? E nós, a igreja, e especialmente o profético, precisa caminhar adiante disso. Porque se o profético e a igreja do Senhor não trilhar esse caminho, não tem muita esperança para o mundo. And, I think the next 20 years, 16 years, 25 years, whatever, are going to be deeply, deeply traumatic. But there is a way through. Eu acredito que os próximos 20, 16, 25 anos serão anos traumáticos, mas que existe um caminho a seguir. See, many people, in times like we're living in, war in Ukraine, war in Gaza, many people love to quote Jesus, there'll be wars, rumors of wars, therefore we're near the end. It might be true, it might not be true. But I find that we are told to understand the times and the seasons, and whatever the time and season, to pray, let your kingdom come. Muitas pessoas com essas guerras e rumores de guerras, guerra na Ucrânia, guerra em Gaza, gostam de citar a profecia de Mateus 24, as falas de Jesus, de que, quando vocês ouvirem guerras e rumores de guerras, e as pessoas concluem de forma precipitada, dizendo, é o fim, né? Isso pode ser verdade ou não. Agora, eu sei que nós somos chamados a discernirmos os tempos e estações. Em qualquer tempo e qualquer estação, eu sei que é tempo para nós orarmos, venha o teu reino. So I'll close with this part, then we'll have whatever questions you want. But I think that for me, I'm very provoked by Paul's, the apostle in the New Testament, Paul's interaction with his culture, which in his context we could call a one world government, because that's what it was for the whole Mediterranean and European area. His interaction, I believe, was we can see all of this transformed. And I think that's his vision. When he writes to Rome, the center, and he says, I want to come, and I'll expand on this, and I want to come and I want to preach the gospel to you. Então, eu estou sendo muito provocado pelo apóstolo Paulo nesses dias, em seu contexto histórico, e no contexto de que ele vivia debaixo de um só governo, porque era isso que Roma tinha no mundo antigo, né? E sendo muito provocado a perceber que Paulo buscava a transformação do seu mundo. Ele escreve uma carta a Roma, aos cristãos em Roma, e ele diz que, olha, eu quero ir até vocês, Roma, o centro do império, e pregar a vocês o evangelho. And he's not coming to Rome to hold a citywide crusade. They can't rent the Colosseum and fill it out. They can't put up a tent. He's coming to speak to the believers, many of whom are just ordinary people, many of whom are slaves. And he said, I want to come and speak the gospel to you. And where does he want to do it? In the heart of Rome, who said, no, we have the gospel. We have the good news. Mm-hmm. We're here to transform the world. Mm-hmm. But Paul's message was, no, Jesus, because he died and rose again, his is the message of good news to change the world. And that's really what I'm focused on for the next 20 years. How can we get believers to see, irrespective of what status in life they have, that we're called together to hear from heaven, to speak the destiny of a Brazil, for example, or a city in Brazil, and see things turn around and line up with heaven's agenda. Uhum, uhum. Então, Paulo desejava ir
a Roma, né, o coração do império, não para fazer cruzadas evangelísticas. Eles não podiam alugar o Coliseu para fazer um grande evento, nem mesmo fazer uma tenda evangelística. Mas Paulo, ele desejava ir para falar com os seguidores de Jesus, muitos dos quais eram escravos. E ele quer ir falar do evangelho no coração do império, que dizia também ter um evangelho. Só que o seu evangelho, e Roma também tinha a visão de uma transformação de mundo. Roma achava que por meio do seu evangelho, ela estava transformando o mundo. Então Paulo deseja ir no coração do império para anunciar as boas novas de Jesus, que são as verdadeiras boas novas. Esse Jesus que morreu e ressuscitou. Esse é o coração do nosso evangelho. E ele... Então, eu estou sendo muito provocado por isso, de ver pessoas, crentes, seguidores de Jesus, sendo transformados em qualquer estágio das suas vidas pelas boas novas do Senhor, e de eles verem uma transformação concreta e real, né, de eles serem iluminados com a sabedoria que vem do alto. So I think for me where's my passion? It's twofold. One is, let's have a vision for the world. Number one. And two, and they're held together, is the smallest things we do can be deeply significant. So I talk about Paul and transformation of the world. Absolutely. Big vision. Então, a minha paixão, ela tem duas faces que estão juntas. Por um lado é ver a transformação do mundo, e por outro lado são essas pequenas coisas que nós fazemos, que vão colaborando, que vão construindo, que vão... Né? Óbvio, a gente falou de Paulo, uma visão muito grande e transformadora, mas também tem essa outra faceta. So here I live in Spain. I pray for the future of Spain. Então eu estou morando... that big vision, okay. Estou morando na Espanha e orando pela visão do futuro de Deus para a Espanha. Você pode dizer, isso é uma grande visão, ok. One day I hear footsteps come up the stairway to our apartment. The doorbell rings. Teve um dia que eu estava ouvindo passos vindo na direção da escada para o nosso apartamento, e daqui a pouco a campainha toca. Gail answers the door. On the door are two young boys live opposite here, neighbors. One would have been 12, the other 9. Então, a Gail atende a porta, 2 meninos, um de 12 e outro de 9, vem até a porta falar com ela. The boy who's 12 has a football in his hand. And he says to Gail, could Martin come out to play? Menininho de 12 anos está com a bola na mão, uma bola de futebol, e pergunta para Gail, será que o Martin não pode vir jogar com a gente? You see, if I pray for the future of Spain, but cannot play football on the street with 2 young children, my prayer doesn't mean very much. Então observe, se eu oro pelo futuro da Espanha, mas eu não posso parar para jogar bola com o futuro da Espanha, minha oração não vale muito. The two have to be together. Os dois precisam estar juntos. And when you're 65 years old, your muscles hurt the next day. E quando você tem 65 anos, o seu corpo, seus músculos vão estar doloridos no próximo dia. I stopped there for a moment. Fabio, I think you had a question. Eu vou parar aqui por um momento. Fábio, eu acho que você tem alguma pergunta. Nós estamos te ouvindo, Fábio. Bom, o Fábio está sem áudio. Fábio, estabeleceu aí, Fábio? Foi.
É uma pergunta e eu quero fazer um comentário da trajetória do Martin e aí entrar num assunto importante com uma pergunta. Em 2005, 2006, eu trabalhava com distribuição de livros. E um dia chegou na distribuidora um livro da Dan Prevan e falava Plantando Semente para Avivamento. E eu falei assim, mais um livro falando de avivamento. Eu já vinha de um contexto dessa provocação de avivamento e todas as coisas complicadas que eu acho que algumas pessoas já passaram ou enfrentam ainda, de não ver efetividade no que se fala, no que acredita. E também sobre a luta espiritual, a batalha espiritual. Né? Então, eu estava crescendo no profético dentro desse contexto de avivamento, e tudo era batalha espiritual. E eu peguei esse livro, não conhecia o autor, e comecei a ler ele nos intervalos, na hora do almoço, e se encaixou o que eu estava sendo provocado naquela época, onde estava o livro trouxe resposta. E aí eu não lembro bem se foram meses depois, o Martin vem ao Brasil, em Campos, e uma pessoa fala, Martin Scott, aquele autor do livro que você falou que leu e fez sentido muitas vezes para você, está em Campos. E eu não consegui ir para Campos por causa do trabalho, mas depois de uma semana ele dando treinamento lá, no domingo ele estava livre e ele foi exatamente na congregação onde eu estava. E foi aí que nós nos conhecemos e foi um encontro muito... deu muito match na linguagem dos dias de hoje, né? Foi muito certeiro e a gente começou a compreender essas questões da profecia relacionado a não só treinar a igreja para a profecia, mas treinar a igreja através da profecia para corresponder o seu chamado dentro de uma cidade, para provocar ouvir uma cidade, para provocar movimentos que têm a ver com aquilo que precisa ser correspondido numa cidade. E o Martin falou dessa trajetória dele, a descoberta, né? Com a experiência do impacto da profecia, depois a profecia para treinamento para a igreja, e depois, quando ele sai do contexto de igreja para poder levar esses treinamentos para outras igrejas, ele descobre essa questão da cidade em si. E é muito interessante ouvir ele falar sobre isso, porque nós fomos provocados por ele em relação a isso também, a começar a ir nos lugares e contextualizar o treinamento que a gente ia dar sobre profecia na cidade, com o que a cidade precisava, né? Com o que a igreja que estava ali precisava corresponder dentro da cidade. Isso é muito relevante, porque eu acredito que, nesse exato momento no Brasil, nós estamos no estágio de profecia na igreja. Nós falávamos isso em algumas conversas atrás, outros videocasts, podcasts, nós falávamos que hoje a profecia, no contexto igreja, ela está estabelecida. Pessoas na igreja acreditam, profetizam mais outros. E eu acredito justamente que o nosso desafio, o próximo passo, é abranger, expandir o contexto de profecia, de não só ouvir o Espírito uns para os outros, mas ouvir o Espírito para o contexto, além do contexto comunitário da igreja e o contexto da cidade, e causar com isso uma nova leitura em relação a esses embates, né, que a gente tem com as estruturas das trevas que obscurecem a cultura de uma cidade, de uma região. Então, eu acredito que a gente está bem nesse ponto aí. E aí o Mateus vai ter o desafio de explicar para ele, não precisar traduzir o que eu falei, para poder introduzir a pergunta, né? Então, não precisa traduzir tudo, Mateus, mas é só a pergunta. E só um pouco desse diagnóstico, porque ele tem parte nisso, e os nossos desafios agora para poder levantar isso que ele falou que tem expectativa do Brasil se levantar, do seu movimento profético, né, brasileiro, não mais
importar, receber, né, se vestir de um movimento profético que aconteceu em outros lugares, mas aquilo que Deus tem desenhado para o Brasil, visando que o profético ele permite ser visto aquilo que Deus está operando no lugar. Então, quais são as instruções, os passos que ele acredita que precisam ser dados, né? Que tipo de provocações precisam ser feitas para a gente ir além desse contexto que a gente está agora estabelecido. Tá, então, quais são os protocolos para nós sairmos da profecia da igreja simplesmente local, uns para os outros, para um contexto maior de cidade e nação? De aprender a ouvir o que o Espírito tem, né, nesse contexto de cidade e nação, como igreja, e provocar movimentos, né, proféticos, não só no âmbito de profetizar uns para os outros. Fabio contextualized his experience with your book and how your book sowing seeds for tomorrow, for revival, helped him to shape his perspective towards the world. And he said that basically right now we are within this framework that you spoke, that you were before, of prophecy within the local church. The church in Brazil know how to prophesy for themselves. So mutual edification. So how, what are the guidelines that you'd say for transitioning from a local perspective to a city-wide perspective or a nation-wide perspective to see this race that you spoke of? I think inevitably what God does is he calls individuals, calls small groups to pioneer for others. So the pattern is God calls Abraham. Why? So that the nations might be blessed. He doesn't call the nations. He calls Abraham. But his target is the nations. He sends Jesus, one dies for all. It's always his pattern. He begins, we might call it theologically election, but it's election for a purpose. It's always with a wider vision in view. Então, o padrão, inevitavelmente, né, que o padrão que Deus estabelece é de chamar indivíduos ou pequenos grupos para que sejam pioneiros dentro do que Deus está fazendo. Nós vemos isso, por exemplo, em Abraão. Então Deus chama Abraão porque para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. A visão de Deus estava relacionada às famílias da terra ou às nações, mas Deus não começa chamando as nações. Deus começa chamando um indivíduo ou um grupo de indivíduos. O mesmo nós vemos em Jesus, né? Um que morre por todos. Né? O objetivo final são todos. Mas Deus faz com um. Nós podemos chamar isso de eleição. Só que a eleição da qual eu estou falando é a eleição para um propósito, para um plano, cujo objetivo é muito maior. And I think what we mustn't fall into the trap of is, where is God at work? God is at work everywhere. He's at work in the Catholic Church, he's at work in the Protestant Church, he's at work in the Orthodox Church. He's at work, and he's at work beyond the church. So what do I expect? I think in Brazil, God is raising up people who have a vision for the nation, and they will go through a process. I think you often start with God's going to touch the nation and bring everybody into the church. I think really what God wants to do is, how does he take the church and sow it into the nation? So I think we go through a process of understanding. So our vision moves from maybe a congregational focus to actually, like Jeremiah, pray for the prosperity even of Babylon. Can you say that again in the beginning? Can you repeat the first words that you said? The first words I said, I probably can't. I remember. Got okay. it. Yeah.
Então, acho que nós não podemos cair na armadilha de nos perguntar, ou na armadilha de aonde Deus está trabalhando, como se Deus estivesse trabalhando somente em um lugar específico. E que, na verdade, Deus está trabalhando em todos os lugares. Deus está trabalhando na igreja católica, Deus está trabalhando na igreja ortodoxa, na igreja, né, protestante, né, e Deus está trabalhando também para além da igreja, né, para além dos muros da igreja. E então nós precisamos mudar essa perspectiva. E o que eu acho é que Deus está chamando pessoas dentro do Brasil que têm uma visão de transformação para a nação, que vão se sujeitar a esse processo, né? E o objetivo não é trazer pessoas para a igreja ou para o nosso movimento. Eu diria, na verdade, que é o oposto, é levar pessoas da igreja para o mundo. Então é isso que eu visualizo. And I think in part, people who get that vision, they will feel disjointed from some of what is going on currently because they're standing in the future. E eu acredito que pessoas que vivenciam isso, essa visão, elas vão se sentir deslocadas do contexto local, ou vão ser deslocadas do que está acontecendo hoje, porque elas estão no futuro. And I think we go through a process which can be, we want everything to serve us. We want the world to serve the church. And we can start there, but it's not a very healthy one. We're doing something to the people. Then I think we can move to where we're doing something for the people, which is better. But I think finally God wants us to do something with the people. You know, Jesus moved into our neighborhood. He moved into the vicinity. He lived among us. He was with us. Então, acho que tem 3 padrões de comportamento, né? Que é aquele que é onde eu busco o serviço das pessoas, e é um péssimo lugar para nós iniciarmos. Existe aquele que eu busco servir as pessoas, que já é muito melhor do que o primeiro. E existe aquele que eu busco servir com as pessoas, né? Que é o que nós vemos Jesus. Jesus vem e ele é Deus entre nós, é Deus conosco. And I think that's a big process, is to actually be immersed in our city, our community, society, etc. So, and beginning to carry some of the pain of it. And then I think we begin to get a vision for how does God see this place? What future does God have? And out of that we get revelation. E eu acho que esse é o grande desafio, de eu estar imerso num lugar, a ponto de nós começarmos a sentir a dor daquele lugar. E a partir desse lugar, nós vamos percebendo o que Deus deseja para onde nós estamos, ou como Deus enxerga o lugar que nós estamos. And I would suggest probably, you know, Brazil, the next 8 or 9 years, this will be a big part of the process that goes on. So there will be some who will be disappointed because their focus is on how can we grow a big church. But I think God's focus, how can we see a community transformed? E eu acho que essa é parte do processo dos próximos 8, 9 anos do Brasil. E que muitas pessoas vão estar desapontadas, decepcionadas, porque elas ainda estão pensando como que eu posso fazer crescer a minha igreja, quando o que Deus está propondo é como que nós podemos ver comunidades inteiras sendo transformadas. And I think maybe 2 things I would say into that is, one, whatever God leads us, we must always carry a spirit of humility. We're not the center of what God's doing. God is the center. Então, eu quero dizer 2 coisas. Primeiro, nós precisamos carregar um grande senso de humildade em tudo que nós fazemos, porque nós não somos o centro. Deus é o centro de tudo que fazemos. And secondly, that we understand this is not a short race, and this is not 100 meters.
This is a marathon. This is long term. We begin something today because we're sowing for the future. The future does not come tomorrow. It will come after a season. There are three words in Scripture connected. It's the third word is glory, which we love. The first word is suffering, and the middle word is time. You see that comes together in Scripture. After we suffered for a season, we will experience glory. We like the third word, we don't like the first word, and we're not willing to wait for the second word. Yeah. From the beginning. Yeah. Yeah, time. It's not a short race, it's a long one. Yeah, got it. Então, a segunda questão é que não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. Então, nós trabalhamos hoje, nós fazemos hoje, não porque nós esperamos que o futuro seja amanhã, porque o futuro não é amanhã, mas o futuro vem depois de um longo período, ou de uma longa estação. Então, nós fazemos hoje por causa disso, né? Existem 3 palavras nas escrituras que elas geralmente caminham juntos e que nós amamos a última, odiamos a primeira e não temos vontade de esperar a segunda, né? A terceira palavra é glória, a primeira palavra é sofrimento e a segunda palavra é tempo. Então, nós sofremos para que após um longo período de tempo, essa glória seja revelada. Então, nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de esperar, mas nós queremos a glória. So I think, Fabio, personal prophecy, prophesying to churches will all continue. But I think God is adding to the prophetic movement new strategies and new contexts in which to speak and live. Então, Fábio, eu acho que o contexto de profecia local ela vai continuar, mas Deus está adicionando a igreja esse contexto da profecia que vai além, né? Dessa continuidade. Sim. Exatamente, que a profecia, se é que eu entendi, a profecia local, ela posiciona as pessoas no lugar onde elas podem descobrir aquilo que Deus está chamando as pessoas a se movimentarem no mundo, a representarem no mundo, né? Então ela posiciona e aí tem uma voz, vamos dizer, uma voz mais abrangente de como nós vamos nos movimentar. So, if I'm right, so the personal prophecy, she positioned you to where you can hear the voice of God for the world and what God wants to bring through the local church to the world. Or right? Yeah, absolutely. And I think also you learn in your own life the fulfillment of God's word is not a straight line from here to there. That's our expectation. But he takes you through a journey that is not one you expect. And you begin to learn. And if you've got a heart for your nation, your city, you will experience things that will open your eyes. You will experience them personally. That opens your eyes to what is going on. Então, eu acho também que Deus ensina a profecia através da sua própria vida, porque nós esperamos que a profecia nos leve daqui a aqui, mas como se fosse uma linha reta, e não é. E muitas vezes Deus nos leva por caminhos que vão nos fazer entender, né? Vai nos dar essa experiência de olhos abertos para aquilo que Deus está fazendo. The word of God is not it is always incarnational. A palavra de Deus in the beginning was the word, and the word became flesh. No princípio era a palavra e a palavra se tornou carne. So it's not simply we sit in a room, pray, God speaks, we live life, and then we begin to ask questions. What's happening to around me? What's happening inside me? What's happening in my family?
what's the journey I'm on, and you begin to realize in the beginning was the word, and now we can see it out working. And sometimes that is painful. Não é que nós sentamos num quarto e esperamos a palavra de Deus vir, mas é que a palavra de Deus vem à medida que nós caminhamos, nós começamos a fazer perguntas: por que isso está acontecendo ao meu redor? O que isso significa? Por que isso está acontecendo dentro de mim? Então, no princípio era a palavra, e a palavra se tornou carne, se fez carne. And I'm not trying to indicate it's a difficult life, because Jesus said, my burden is light and easy. Take my yoke on you. But it doesn't mean it's although it's light and easy, it does not mean it does not have problems for us or difficulties for us. That is part of our life in God, and very much part of the prophetic. E eu não quero sugerir que é só dificuldade, até porque o nosso Senhor disse que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, né? Então, apesar de ser leve e suave, existe essas dificuldades que vêm para nos forjar. Yeah. And that's why I say Jeremiah, I think, is an interesting prophet for this time. It's a what? That's why I say Jeremiah is Yeah. an interesting prophet for this season. Yeah. E é por isso que eu digo que Jeremias é um profeta interessante para esse tempo. It's how do we live sometimes as exiles in a land that might not want to receive who we are? How do we live and pray there? É como nós vivemos em uma terra na qual nós somos exilados, na qual nós não queremos estar lá, como nós vivemos e oramos por lá. So, for me, to say this, I think we do look to Brazil. What's going to come out of there? But it will be unique. My context is Europe. I know what I'm looking for. Something different and complementary will come out of Brazil. Because I do believe God is, how do I describe it? God is moving the time forward with regard to Brazil. Things will happen quickly in the land because I think there's an acceleration taking place. Então, quando nós olhamos para o Brasil, nós vemos algo único e diferente nascendo no Brasil. Eu estou num contexto europeu, é um outro contexto, e eu sei para o contexto que eu estou olhando, mas quando nós olhamos para o Brasil, nós vemos algo único e diferente, e que nós percebemos que Deus está acelerando as coisas no Brasil. Vão ser rápidas as coisas, as mudanças no Brasil. Ouvindo você, Martin, me provocou alguns pensamentos. Eu quero pensar alto aqui. E talvez, se vocês tiverem também perguntas, Mateus, Fernando, já se preparem aí, mas eu quero expressar esse pensamento. Porque o Martin falou sobre Romanos capítulo 1, o desejo de Paulo está de novo em Roma para pregar aos crentes, né, aqueles que são seguidores de Jesus. E é interessante, quando ele começa a explanar esse evangelho, ele usa a palavra de um profeta, Abacuque, né, o justo viverá pela fé. E esse profeta Abacuque, ele foi desafiado por Deus a mudar a sua maneira de ver os acontecimentos ao redor dele, do mundo dele, né? E é como se Paulo também estivesse inspirado por isso. A compreensão do avanço do evangelho em Roma era mudar a maneira como se via os acontecimentos. Então, o justo viverá por fé. O que me veio é sobre desenvolver uma parceria além das circunstâncias. Talvez essa seja a proposta do evangelho, né? Não é como está Roma, não é como está o mundo, não é como está as instituições religiosas, como está a igreja, mas Deus está propondo uma parceria de trazer o conhecer do que ele está pensando sobre o que ele quer realizar no mundo, né? Tanto que ele começa no capítulo 1 falando desse chamado de ver pela fé, e no capítulo 12, no término, né, na conclusão da explicação dele, de como ele viu Deus conduzindo o plano na história de Israel e com as nações do mundo, ele pede a gente para se apresentar, se entregar totalmente e
apresentar ou se desarmar para uma renovação do nosso entendimento. Então, ele conclui falando, olha, o entendimento precisa ser renovado para que você possa viver da justiça da fé. É como se a proposta é que a gente precisa mudar a nossa maneira de olhar até como Deus opera, que Paulo ele investiu 12 capítulos explicando para eles como Deus opera. Então, eu estou pensando em quando ele fala sobre algumas coisas que precisam ser pontuadas, e eu fui para outro profeta contemporâneo de Abacuque e Jeremias, que foi Amós, falando sobre a parceria, né? Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Sobre a correspondência à voz do Senhor, para poder viver aquilo que ele está propondo, para que seja propagado como voz profética. Pensei algo, né? So Fabio said that he was provoked by when you talked about Paul going to Rome. Yeah. And the opening chapter, he quotes, "The righteous shall live by faith." Yeah. So what Paul is proposing, it's a partnership from God to His people within a new framework of living within Rome. Yeah. Later on the letter, he will say that we got to renew our minds. Mm-hmm. And to present ourselves as a living sacrifice. Yeah. So that comes with the how shall we be partnered with God within the land. I'm just thinking out loud. Yeah. I like the thoughts. Eu gostei do pensamento. They were very loud. Eles estão bem altos. Gente, a gente estava até agora com 20 pessoas, agora 19 pessoas nos assistindo. Se você tiver alguma pergunta, o chat está aberto aí, pode perguntar. O Matheus vai traduzir aqui para o Martin, para que ele possa responder. Também já quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco e dizer que para a gente é uma graça, um privilégio ter você aqui, ter o Martin conosco aqui também é um privilégio e eu gostaria muito que você compartilhasse essa live nos grupos. Eu acredito que é uma palavra de esclarecimento. Tem muita gente perguntando para onde olhar, qual é a palavra para esse tempo, para onde a gente deve olhar. O Martin está respondendo todas essas questões, né, sobre uma profecia que vai precisar ser desenvolvida para alcançar o mundo, ao mesmo tempo que vai edificar também a igreja local. Eu gostaria de pedir para o Matheus, pedir para o Martin falar as considerações dele finais. Se o Fábio quiser falar, ou se você quiser perguntar alguma coisa também, Matheus, colocar qualquer coisa, por favor. Eu tenho uma pergunta a se fazer, para a gente ir encerrando, em relação a como ele enxerga essa colaboração de gerações. Porque o que nós vemos hoje, muitas vezes, é o silenciar de gerações mais jovens por falta de experiência, mas são as gerações mais jovens que fazem parte do futuro que os mais velhos tanto desejam, né? Então, eu quero perguntar para eles sobre essa colaboração, porque eu sei que é parte daquilo que Deus deu a eles sobre 3 gerações. Então, eu vou fazer essa pergunta para ele. So, Martin, I have a question for you regarding the 3 generations. Yeah. And especially, because we see nowadays a disregard of the new generation because of the lack of experience. Yeah. But how do you see these 3 generations working together for the future? Yeah. I mean, that's a very good question and very challenging, because I think in history, I think it's very rare that we've seen 3 generations really work together. And obviously, we serve the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So it's very important. Essa é uma questão muito importante e desafiadora, porque dentro da história
nós temos dificuldade em encontrar 3 gerações que trabalharam de fato juntas, né? É óbvio que nós seríamos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. And I think subconsciously we think about Abraham father, Isaac son, Jacob grandson, but it really is not that. It is Father Abraham, Father Isaac, Father Jacob. Então, eu acho que subconscientemente nós muitas vezes pensamos o pai Abraão, o filho Isaac, o neto Jacó. Mas não é assim, não é esse o padrão que a Escritura apresenta. É o pai Abraão, é o pai Isaac, é o pai Jacó. And the older generation should have more wisdom. The reason being is they've made more mistakes. So they should also carry a greater humility. Então, a geração mais antiga, mais velha, ela tem mais experiência, porque ela cometeu mais erros. Então, isso deve gerar nela mais humildade. And the younger generation, because they really hold the future, are the ones, and this is very tough for them, but they are called to go a very challenging path. Let me explain this a little. 1 Kings 13 talks about a young prophet who comes to the altar, prophesies. Everything takes place as he says. An old prophet goes to find him to say, please come back and eat with me. And the young prophet said, I can't do that. God said to me, you go, you come back. Don't eat with anyone. The old prophet says, don't worry, I'm a prophet too, and I hear from God. You can come back. The young prophet goes back. In the middle of the meal, the old prophet says, you're disobedient, and today you're going to die. Now that's deeply challenging because the old prophet has deceived him. And I can remember praying, saying to God, God, the old prophet should know better. And as clear as an audible voice, God said, Martin, you're wrong. The young prophet must know better because they hold the future. Bom. Então, a nova geração, porque carrega o futuro, ela tem um caminho muito mais desafiador. E aqui deixa eu explicar. Em 1 Reis 13, fala sobre 2 profetas, um jovem e um velho. E Deus fala com um profeta jovem sobre ele ir, entregar a palavra profética e retornar, sem se deter no caminho de ninguém, sem se assentar com ninguém. O profeta mais velho vem e fala com o profeta mais jovem e diz para eles comerem juntos. E aí o profeta mais jovem diz que Deus disse para ele não comer com ninguém. E aí o profeta mais velho disse, eu também sou profeta, eu também ouço de Deus. Vamos comer juntos. Eles comem juntos. E no meio da conversa, o profeta mais velho diz, você foi desobediente, hoje você vai morrer. E isso é muito desafiador para o nosso entendimento. Eu estava orando certo dia e eu disse a Deus, Senhor, o profeta mais velho deveria saber. O profeta mais velho enganou o mais jovem. E então o Senhor disse como que em uma voz audível para mim, não, o profeta mais jovem deveria saber melhor. Porque era o jovem que encarregava a palavra profética. Era o jovem que representava esse futuro. Yeah. When I was 46, I was awake through the night and I prayed 2 prayers. One was, Lord, I'm 46. It'd be nice to live to 92. 46 times 2. Quando eu tinha 46 anos, eu fiz uma oração. Eu estava acordado à noite, eu fiz uma oração e disse, Senhor, seria muito... 2 orações. Senhor, seria muito interessante, seria muito bom viver mais 46 anos, ou seja, até 92. But the second prayer was much longer. And the second prayer was 46 divided by 2. Lord, let's see a generation of 23-year-olds rise up.
who have the maturity of 46-year-olds and the wisdom and the knowledge and the understanding. E a segunda oração foi um pouco mais longa, que foi: Senhor, me deixe ver o surgimento de uma geração de 23 anos, 46 dividido por 2, de 23 anos que carreguem a sabedoria, o entendimento de 46 anos. I'm no longer 23. I'm no longer 46. I am now that older generation. Crazy. Eu não tenho mais 23 anos, nem 46. Eu já faço parte de uma geração mais velha. In that sense, I don't hold the keys to the future. Nesse sentido, eu já não carrego mais as sementes para o futuro. My generation does not. A minha geração também já não. But we have seen things from the past. We have wounds, we have scars, we have made mistakes. That is to become a resource to be sown into the next generation and let them run, and the generation beyond them. Mas a minha geração tem machucados, cicatrizes, que se tornam fonte de sabedoria para as novas gerações, para que elas possam correr cada vez mais. So I'm very passionate about the generations lining up together with mutual respect, hearing one another. But if the older generation does not see the younger as carrying the keys, we will not see the future come about. We will not release them. Eu sou apaixonado por ver gerações se alinhando e trabalhando junto. Mas se a velha geração, se a geração mais antiga, não perceber que ela não tem mais as chaves para o futuro, tudo vai estar comprometido. And it's not about the younger generation becoming the next platform speakers. There will be some but the future is not about the platform and the conferences and the ministry. It's about the living out prophetically in everyday life. That's where the future lies. And that's what we have to sow into. E essa nova geração não diz respeito ao surgimento de novas plataformas, de audiências. É claro que vai ter sempre vão ter umas, mas tem a ver com essa nova geração viver verdadeiramente o destino profético que o Senhor tem para elas, nas suas vidas. And that's why, for example, for me, you won't see me at conferences on a platform because you have to model what you believe. É por isso que você não vai me ver nas grandes conferências, você não vai me ver nas plataformas, porque eu acredito que eu preciso moldar o que eu acredito. You have to go play football in the street. Você tem que ir lá jogar futebol nas ruas. And here I am, I'm looking for Barcelona to sign me. E aqui estou esperando o Barcelona me contratar ainda. Mateus. Not Real Madrid, Barcelona. Não Real Madrid, Barcelona. Mateus, para a gente finalizar esse bate-papo gostoso e está sendo bastante produtivo, tem uma pergunta, pedi para que a galera enviasse uma pergunta aqui no chat, vou colocar aí na tela, é do Lucas Lores. Martin, minha pergunta para você pode parecer simples, mas tem sido um desafio enorme para mim esses tempos. Como não ser desobediente à visão celestial, como Paulo afirma que foi em Atos 26:19? So Lucas Lores sent us a question. So he said that it may be simple, but it has been a great challenge for him in this period of time. How don't be disobedient to the celestial vision, as Paul affirms in Acts 26:19. The heavenly vision is personal to us. What is my conviction? I might be influenced by others, but I have to be convinced, God, what have you called me for? Então, primeiro que a visão celestial, ela deve ser pessoal para nós, no sentido de, eu posso ser influenciado por outros, mas o que Deus me chamou para fazer? Secondly, when Paul said he was not disobedient, you also have to look at his life. It's hard to date it, but into the
into the Arabian desert. He spent many years, possibly, well, probably not 14, but we don't know, but many years in the Arabian desert. It wasn't a straightforward journey from receiving a heavenly vision to fulfilling it. Então nós precisamos também olhar para o contexto de Paulo, que passou muitos anos, nós não podemos dizer exatamente quanto tempo, mas passou muitos anos no deserto da Arábia. Não foi uma linha reta de receber a revelação e cumprir o seu chamado. Ele passou muitos anos na Arábia. And we can hear from God, and then circumstances or life does not go in a straightforward path. And we think maybe we haven't heard from God, but it's how we respond in that period is very, very important. Nós podemos ouvir de Deus e, óbvio, a vida não ir de forma reta, né? Seguir aquilo que nós ouvimos, nós podemos questionar. Nós não ouvimos a Deus. Mas a verdade é que, como nós respondemos a Deus dentro desse período turbulento, é o que realmente importa. And one of the challenges with Christian biographies is anybody who has lived a few years can write many chapters, 10 remarkable stories, and suddenly they're a saint, they're exalted. E grande desafio das biografias cristãs é que as pessoas podem viver alguns anos e escrever 10 capítulos maravilhosos, de histórias maravilhosas, e de repente você se torna um santo. But they don't often write the chapters about the times they failed, they missed the path. Those are equally important. And if we're going to fulfill what God has for us, I can guarantee you we're going to make some mistakes. So don't be discouraged. E o que eles geralmente não escrevem são as falhas, os caminhos perdidos, que são igualmente importantes para o cumprimento do processo. Então não seja desencorajado se você está nesse lugar. Scripture says that we are made in the image of God, but there's a number of areas where that isn't quite true. As escrituras dizem que nós somos feitos à imagem de Deus, mas tem um número de variantes que parece que isso não é verdade. One is, he gives us a gift that he doesn't have. Uma é que ele nos dá um dom que ele mesmo não tem. And the gift is an ability to make mistakes. E o dom é a capacidade de fazer besteira. That's not the image of God. Isso não é a imagem de Deus. But we have to embrace that. That's part of humanity. Isso, que é parte do que nós temos. And I think when you read, I love to read Acts of the Apostles, because sometimes you realize they don't always get it right. Eu amo ler Atos dos Apóstolos, porque muitas vezes você vai chegar à conclusão de que eles nem sempre entenderam corretamente. So he's not disobedient, but he doesn't always get it right. Ele não é desobediente, mas nem sempre ele acerta. But the difference is he learned from his mistakes and he persevered. E a diferença é que ele aprende dos seus erros e ele persevera. And I think perseverance is a big part of not being disobedient. E eu creio que a perseverança é uma grande parte de não ser desobediente. Yeah. Perfeito. Amém. Perfeito, amém. Gente, obrigado por todo mundo que nos assistiu. Thank you, Martin, pelo seu tempo. É muito precioso sempre escutar pessoas que estão pensando no futuro, estão com a cabeça no futuro, né, Fábio? Estão relacionados com aquilo que Deus está desenvolvendo hoje para tocar amanhã. E quero pedir mais uma vez para você que assistiu essa live, compartilhe ela o máximo que você puder. Esse stream também vai estar nas nossas plataformas de stream, Spotify, Deezer, e você pode compartilhar com quem você quiser. Não esqueça da nossa plataforma, classesacar.com.br. Lá tem muitas coisas que vão te ajudar também a se desenvolver no Ministério Profético. Nos siga em nosso Instagram, instagram.com/classesacar. E não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito no nosso
canal. Quer falar alguma coisa, Fábio? Thank you, Martin. I love you so much. I love you too. Thank you. We have a history and we have a future together. Nós temos uma história e nós temos um futuro juntos. Amém. Valeu, galera. Beijo. Nos vemos no nosso próximo videocast.